Nossa reunião de hoje. Agora vou passar a palavra ao deputado Wang Hinfei. Obrigada, senhor presidente, senhor secretário, os seus colaboradores, caros colegas, boa noite. Eu concordo perfeitamente com as afirmações do senhor secretário sobre a defesa da segurança nacional. Sim, a defesa da segurança nacional é muito importante para cada cidadão chinês. Sim, defender a segurança, a defesa da segurança nacional, os respectivos trabalhos estão sempre a ser realizados. Em 2009 foi elaborada a Lei de Defesa da Segurança Nacional e durante este período o governo da RAI está sempre a efetuar os respectivos trabalhos e em 2018 foi criada a Comissão para a Defesa da Segurança do Estado e recentemente também foi alterada a Lei de bases de órgãos judiciais para que os magistrados ou magistrados judiciais tenham de ser de nacionalidade chinesa para tratar dos respectivos casos. Os juízes também têm de ter nacionalidade chinesa para julgar esses casos. Sim, estes trabalhos estão sempre a ser realizados e optimizados. E quanto à recolha de informações e também ao controle e fiscalização da migração, neste momento, a Lei de Bases de Segurança Interna também é a mais perfeita. E quanto a medidas preventivas da polícia, sim, são medidas, são acto administrativo. E se o interessado não está conforme com essa medida, pode recorrer para tribunal. E de acordo com os dados divulgados, há também casos que foram até para o TOI. E assim significa que o tribunal tem competência para julgar esses atos administrativos. Portanto, tudo isto é feito de acordo com a lei e é alvo de supervisão dos tribunais. E para nas LAG para este ano, muitos colegas colocaram questões sobre os quartos prisionais, sobre a sua situação e também sobre as obras de novo estabelecimento prisional. E a terceira fase da obra está prestes a concluir e a quarta fase da obra também vai ser iniciada brevemente. E após a conclusão das obras de estabelecimento prisional, vai ser aumentado o número dos quartos prisionais. E quanto a exigências das habilitações dos quartos, será que estas exigências vão ser aumentadas? Por que é que coloquei esta questão? É porque os meus colegas também falaram sobre o seguinte, ou seja, em 2015 existiram 639 quartos e em 2018 houve 633 quartos. Não há um aumento dos quartos prisionais e também consultei a lei sobre as carreiras dos quartos prisionais. De facto, conforme o quadro atual, há 607 quartos prisionais. E conforme este quadro, será que os quartos locais, o quadro para os quartos locais já está preenchido? E eu sei que há também quartos prisionais desempenhados pelos residentes não locais, não residentes, estrangeiros. E quanto a categorias, ou seja,
agora é de 7 níveis, mas vai ser aumentado para 10. E de acordo com a Lei 7/2006, sobre o Estatuto do Quartas Prisionais, de acordo com o seu artigo 14, há um procedimento de promoção especial. E assim, de acordo com o Estatuto, a designação, o cargo é chefe. É chefe, mas em comparação com a PSP e serviços de alfândega, se utiliza o cargo de comissário, então o índice, os pontos indiciários é de 607 até 690 pontos. Por que é que há esta diferença? Isto porque há exigências quanto a habilitações acadêmicas, ou seja, para a carreira superior. Há exigências quanto a habilitações acadêmicas, mas para a carreira de base, as exigências é de apenas de complementar o ensino secundário. Como com a atual carreira, não se consegue captar quadros com habilitações acadêmicas superiores. Então, no futuro, a quanto da revisão dessa carreira, então vai tomar como referência as carreiras de PSP e também dos serviços de alfândegas para assim captar mais quartas com grau de licenciatura. Será que por esse motivo é que os residentes com apenas habilitação de ensino secundário, ou seja, só elas é que podem desempenhar este cargo? E quanto à reinserção social, durante a epidemia, a taxa de desemprego já atingiu 4,1%, e quanto à taxa de subemprego já atingiu 4,7%. E agora, para os recursos que quase cumpriram a sua pena e depois para reinserir na sociedade. Sim, a direção dos serviços correcionais também tem diferentes planos para os ajudar, mas como a situação de emprego atual não é satisfatória, então que medidas tem para a sua reinserção social? Deputado Mkokchang, na reunião de hoje, gostaria de colocar umas questões que têm a ver com tutelas de diferentes secretarias sobre a cooperação, nomeadamente o armazém de substâncias perigosas. Será que o governo pode aqui manifestar aqui publicamente, indicando qual vai ser o local onde vai ser localizado o futuro armazém de substâncias perigosas? É que no passado foi indicado um local temporário em Kluan, e depois é que vai ser encontrado um local definitivo. Mas depois, por causa da reação contrária da população, o governo disse que haverá um outro local definitivo que será encontrado para esse efeito. Assim, será que pode aqui dizer-nos onde será localizado no futuro esse local definitivo? É que, numa resposta à interpelação escrita pelo Serviço de Obras Públicas, será localizada na zona E dos Novos Aterros, e é um trabalho que será desenvolvido em colaboração com o Corpo de Bombeiros. Mas depois, quando perguntei mais sobre esse assunto, foi-me dito que ainda está a ser estudado ainda. E
depois obtive uma resposta a dizer que de certeza que não vai ser naquela zona e dos Novos Ateros, mas não estavam os responsáveis em condições de me revelar onde será o local. Assim, será que o governo pode revelar-nos onde é que será o local para esse armazém de substâncias perigosas, para nós vermos se é de fato um local adequado e se foi ou não escutada a opinião pública sobre a sua localização? É que, em princípio, o governo não deve localizar esse armazém naquele espaço que foi objeto de oposição por parte da população no passado. Mas será que nos pode dar-nos mais informações sobre o local onde vai ser instalado esse armazém para nós termos conhecimento sobre esse armazém de substâncias perigosas? E também quanto às instalações de logística da ilha artificial de ponte sobre o delta, o governo tinha dito que havia de construir instalações para armazenamento para o setor da logística na ilha. E no diálogo que mantive com o secretário para Economia e Finanças, também achei que era uma boa medida, uma medida positiva em apoio ao setor da logística para nós irmos ao encontro da recuperação econômica pós-epidêmica. Mas, quando coloquei essa questão à tutela das obras públicas e transportes, vim a saber que afinal não seria assim o projeto. Vai ser reduzido em termos de dimensão e também o local junto à ponte sobre o delta também vai ser o objeto de uma outra definição sobre essa empreitada. Será que o secretário da Segurança tem mantido conversações com os seus colegas e outras secretarias para que possa levar a efeito um projeto de apoio ao setor de logística e a sua recuperação depois da epidemia? Ou será que nunca foi escutada a opinião do setor da logística sobre esse projeto? Também foi referido que seria encontrado um local definitivo para o armazém de combustíveis da Ilha Verde. Mas quando perguntamos mais sobre pormenores, parece que o governo depois não conseguiu responder com mais pormenores no passado sobre essa obra. Será que o senhor secretário da tutela da segurança tem algum conhecimento sobre esses empreendimentos que referi? Será que aquele espaço para armazenamento temporário vai ser como foi definido? Se nós formos ver os projetos inscritos no PIDA, não vemos nenhuma referência ao armazém temporário, nem há um orçamento para esse efeito. Assim, se não há orçamento, ainda podemos perceber, porque neste momento pode haver uma ação judicial, mas depois de concluída essa ação judicial, será que vai ser esse o local que vai ser atribuído para o armazém temporário? Assim, no âmbito da cooperação entre diferentes secretarias do governo, o senhor secretário tem alguma informação que nos pode dar conhecimento sobre esses quantos projetos? E quanto à travessia da fronteira dos veículos automóveis de Macau, no interior da China, o assunto do reconhecimento da licença de condução, o reconhecimento mútuo,
acho que se é para ser implementado, deve ser autorizada a entrada dos veículos automóveis do interior da China, mas se for em sentido contrário, não temos condições para isso. Agora, quando a região da Grande Bahia está a abrir as portas para a entrada dos veículos automóveis de Macau, no interior da China, não quer dizer que também devemos tomar uma medida para autorizar, em contrapartida, a entrada desses veículos em Macau. E também temos que dar conhecimento aos condutores do interior da China sobre as diferenças do código de estrada dos dois lados também. Se vier a ser implementada uma medida de reconhecimento mútuo, nós temos que ver que, na altura, quando foi contestada essa medida, seria assim referido que os veículos que entraram ou vierem a entrar no interior da China, há necessidade de ter em conta as diferenças das regras rodoviárias. E assim, será que a DESAD e o Departamento de Trânsito das Forças de Segurança têm tomado medidas para explicar melhor sobre essas regras? Deputada Lamilfon, Senhor Secretário, como estamos perante uma situação epidémica, queria pedir alguns esclarecimentos ao Senhor Secretário. Sabemos que a taxa de emprego agora é de 4,tal%. A taxa de desemprego, quando sobe, está associado ao aumento da criminalidade. O Senhor Secretário dispõe medidas para aliviar ou combater o aumento da criminalidade, porque sabemos que quando aumenta a taxa de desemprego, muitas pessoas ficam desempregadas e aumenta o fluxo de pessoas. Existem algumas medidas que estão na sua cabeça que vai tomar para fazer face ao agravamento da situação da criminalidade. Quanto ao policionamento inteligente, eu queria invocar o seguinte: quanto à taxa de prática de crime, de fraudes, desceu, e podemos saber que a digitalização e a informatização da prática de crimes ficou cada vez mais frequente, e também o PJ disse que vai fazer o upgrade dos equipamentos para assim selecionar informações verídicas em vez de seguir para assim afastar das informações falsas. E quanto ao policiamento inteligente, eu não sou especialista que estuda a criminalidade. Nos Estados Unidos da América existe um sistema de crime-based investigação. Por exemplo, perante este sistema, que há alguns documentos que pode fazer uma filtragem de informações ou até filtragem de informações de determinadas mercadorias que existem em diferentes médias, falsas informações, e por isso através deste sistema é possível fazer uma filtragem. Por exemplo, há alguns alguns criminosos que são inteligentes, que praticam fraude através das informações da net. O que estou sempre a ouvir que há algumas informações que porque não consigo constatar. Isto tem a ver com o método de cálculo nos computadores e também com o método de tratamento dos dados dos computadores. É através por exemplo, em Hong Kong, dar
admissão ao uso de um link é possível saber quais as informações e não consegue encontrar as pegadas de navegação na net e não sei se nas leis ou nos regulamentos é possível de implementar isso. Senhor Secretário, é possível de introduzir este tipo de métodos adoptados noutras jurisdições, porque à medida do avanço das tecnologias e o avanço do método de cálculos no computador ou de computarização, então vai dificultar cada vez a detecção de criminalidade e por isso é possível de impulsionar o melhoramento do sistema de participação. Quanto aos crimes sexuais com as crianças, o senhor secretário atualizou os dados. No terceiro trimestre foi 18 casos. O senhor secretário vai tomar várias medidas, mas quanto aos crimes de abuso sexuais de crianças, além de proteger as crianças, mas do ponto de vista de investigação criminal, como é que nós podemos tomar medidas para que as crianças sofrem de uma segunda lesão? E os polícias atualizou as suas medidas a tomar, ou as medidas, vai utilizar outros regras de inquirição ou de recolher de provas testemunhais na lei de violência doméstica. Eu sei que houve medidas definidas nesta lei, mas atualizou as medidas a tomar ou até reforçou a formação dos trabalhadores que contatam com esses casos. Há especialistas na área de criminalidade que disse que ainda neste momento que as leis e os regulamentos não são suficientes. Então é possível de pensar em atualizar o CPP, nomeadamente o artigo 253, Memória Descritiva Futura, para assim tomar medidas mais adequadas, para assim tratar os casos. E há um outro aspecto também tem a ver com crimes. Durante a discussão da recente lei de combate ao crime de droga, lei de droga, há muitos. O número de pessoas residentes em Macau que consomem droga aumentou muito. Queria perguntar, até 83%, quanto à reincidência, a tendência é como? Tende-se a aumento ou como é? E quanto aos crimes graves, existem diferentes crimes relacionados contra tráfico, detenção, condução sob influência de droga. Eu fiz uma pesquisa que 1/3 dos condenados estão relacionados com crime de droga, que são 113. Olhando para os dados de 2018 do estabelecimento prisional de Macau, que o número de condenados relacionados com crime é muito elevado e muitos casos que foram sentenciados para que têm de cumprir pena de prisão e outros não. Os que têm de cumprir a pena de prisão atinge até 48,7%. Às vezes, os órgãos judiciais sentenciam de suspensão da execução da pena de prisão, mas isto contribui muito para evitar a reincidência ou até para baixar a criminalidade relacionada com a lei de droga. Em Macau, muitas associações, muitas entidades que prestam serviços sociais e as entidades no decurso com colaboração com o governo está a implementar os trabalhos de desintoxicação, mas aqui estamos a falar sempre com a elevada taxa de reincidência e com a elevada taxa de prática de crime de droga relacionado com droga. Não sei se é possível de reforçar as medidas. E um outro aspecto também tem a ver com uma grande alteração e eu queria saber qual é a visão do governo. Quanto ao abuso sexual de crianças, no CPP há alguns aspectos que precisam de melhorar ou sejam reforçados. Eu contatei com as vítimas, depois de atingir a maioria, muitos é que revelam que tem sido objeto de abuso sexual.
quanto ao abuso sexual, não sei se quanto ao prazo de prescrição pode aumentar mais um pouco. Vai o governo repensar no prazo de prescrição do crime de abuso sexual de crianças? Deputado Maxwell Kuhn, Sr. Presidente e Sr. Secretário. Já tinha preparado muita coisa para debater com o senhor. Mas só que muitas questões já foram colocadas. Sim, eu concordo e apoio o seu ponto de visão sobre a proteção e a defesa da nossa nação. Nós temos que ter esse sentido de risco. Ou seja, o sistema de um país, dois sistemas, um país é o mais essencial. E agora, sim, depois de ter a lei feita, nunca ter acontecido qualquer problema em Macau. Claro, porque já temos uma lei em Macau. É por isso que ninguém atreve de violar a lei. Também nos bancos tem guardas. Se não tiver guarda, pode correr risco de ser assaltado. E também a nossa nação, ou seja, a área territorial da nossa nação é muito grande. Ou seja, tudo tem que ter um sentido de risco. Ou seja, a segurança nacional nós não podemos menosprezar. Também a proteção ecológica também. Isso também faz parte da segurança nacional. Assim sendo, também temos que produzir uma lei, não apenas a lei vigente. Ou seja, nós temos que ter esse sentido de risco. E segundo a história da China, também esse sentido de risco já existia esse sentido de risco há muito tempo. Nós temos sorte, porque temos o senhor secretário cá em Macau a trabalhar para a nossa sociedade, voltando para a realidade. Sim, nós temos que, através do ensino, para educar a nossa população, para amar a pátria. E para a renovação do nosso salvo-conduto de compatrióticas, eu creio que já tinha dito isso. Esse documento sim, porque o nosso BIR só tem letras, ou seja, que indica que é um residente da RAIEM e não identifica que é um cidadão de nacionalidade chinês. Nós não temos ainda isso no nosso BIR. O seu relatório do ano passado era maior. E agora, mas seja como for, também vou colocar uma questão. Ou seja, eu creio que nessa época da pandemia, eu creio que nós temos que criar situações ou condições para a repressão. Ou seja, minimizar, atenuar as pressões da população. E eu, Roy Yun-san, Wong Ki-chen, Jiang ontem também tínhamos feito uma visita ao CB e também um estabelecimento prisional. O que é que os vossos serviços tinham desenvolvidos? Ou seja, esses trabalhos que tinham feitos durante essa época de pandemia. E também a alfândega também está a envidar esforços, porque também chegou a ter registrado um caso de incêndio
e que a nossa alfândega tinha ajudado os barcos de pesca da China para combater o incêndio. Eu creio que a vossa equipa já contribuiu muito para a nossa população e o chefe executivo também já tem elogiado o pessoal da linha de frente. E no seu relatório da SLAC também falou sobre dar mais cuidado ao vosso pessoal. Mas, segundo algum pessoal, ou alguns trabalhadores da sua tutela, que ninguém... ou seja, todos têm essa vontade de trabalhar e envidar esforços para trabalhar ou fazer o melhor. Mas só que ninguém conseguiu adivinhar de que esse período de pandemia ter alastrado assim tanto tempo. Assim sendo, o governo tem que pensar como atenuar a pressão de trabalho do seu pessoal. Reforçar esse apoio psicológico do pessoal. E para além disso, também para os reclusos, não sei se estão afetados também a sua aprendizagem. E o essencial é como ajudar os reclusos a reinserção social dos recursos. Sim, alguns reclusos parece que estão a frequentar cursos universitários. E será que o governo consegue disponibilizar serviço psicológico suficiente para os reclusos? Como também para o pessoal da linha da frente? Sim, há bocado, segundo os seus colegas. Sim, muitas coisas já estão previstas da nossa profissão. E agora a pandemia já alastrou quase um ano. Ainda não temos uma vacina. Assim, o seu pessoal tem mesmo pressão, porque, sobretudo o pessoal dos bombeiros. Eu tenho uma sugestão. E para além de um prémio, para além dos louvores, eu creio que o governo pode ainda... Não sei se tem tempo suficiente ou não para acabar. De amar o seu pessoal. Conversar. Ou ir, por exemplo, ter um jantar. Por exemplo, o senhor secretário pode até fazer alguns pratos. Cozinhar para o seu pessoal. Sim, é bom para criar a amizade. Porque, de acordo com a lei, não pode dar dinheiro. Só alguns segundos. Mas ainda... Deputado Pereira Coutinho. Obrigado, senhor presidente, senhor secretário, os seus colaboradores, caros colegas, boa noite. Sim, para começar a minha intervenção, tenho de agradecer o pessoal da linha de frente das forças de segurança pelos trabalhos efetuados, incluindo outros serviços públicos, turismo, serviços de saúde, etc. Sim, não podemos ignorar os seus esforços, ou especialmente do pessoal da linha de frente. Antes de começar a minha intervenção, queria dizer que o senhor secretário é o dirigente máximo das forças de segurança e, na altura, o senhor secretário também tomou como referência as leis de outros países e regiões. E, recentemente, também falei com o seu pessoal e também o senhor chefe do executivo. Porque é que durante a epidemia não se pode incentivar o pessoal, ou para elevar o moral do pessoal, através da atribuição de mais um mês de salário. Não é uma novidade.
mas sim tomando como referência as práticas de outros países, por exemplo, Singapura. Na Singapura, para incentivar o pessoal da linha de frente, foi atribuído mais um mês de salário. E para além de Singapura, outros países, por exemplo, o Canadá também fez isto. Como dirigente máximo das forças de segurança, o senhor secretário também estava a criar estes prêmios, estas medidas para incentivar o seu pessoal. Porque eu também falei com muito pessoal da linha de frente, até os cidadãos também têm essas sensações, nomeadamente o pessoal que deslocou-se a Hong Kong para transportar os residentes de Macau que permaneceram em Hong Kong. Queria que me dê uma resposta sobre isto. E, sob a sua tutela, que medidas tem o senhor secretário para ajudar os residentes a resolver a sua dificuldade encontrada na Grande Bahia, porque temos também delegações em Pequim e também em Portugal. Assim, os cidadãos de Macau podem pedir ajuda junto dessas delegações, mas na Grande Bahia, ou seja, eu também cheguei a falar com o seu colega, ou seja, secretário para a Administração e Justiça, ou seja, para criar um mecanismo de cooperação na área da Grande Bahia para aumentar os serviços, para ajudar os residentes locais. Sim, os residentes, se calhar, têm falta de conhecimento jurídico ou pela ignorância, enfrentaram muitas dificuldades ou foram enganados, mesmo várias ações de divulgação realizadas. Então, para estes residentes que estão no estrangeiro, que podem ser alvo de crimes, ou seja, por exemplo, na aquisição de casas, ou seja, em vez de casas, adquiriram escritórios. Então, para estas centenas de residentes, o senhor secretário tem alguma sugestão para elas para quando da ocorrência de um acidente ou casos, nomeadamente sobre as cláusulas contratuais ou a arbitragem realizada no exterior. Então, o senhor secretário tem alguma sugestão para ela enfrentar essas situações? Nos relatórios de LAGS, muitos colegas falaram sobre 100 pontos indiciários. De facto, estes 100 pontos são para as férias, para o tempo do pessoal para conviver com a sua família. Eu tenho uma sugestão para o senhor secretário. E também quero transmitir as opiniões desse pessoal para o senhor secretário. Ou seja, quanto o pessoal ou seja, tem de trabalhar durante feriados, fim de semana, e este pessoal tem de desistir das suas férias. E não sei se o senhor secretário pode compensar o pessoal pela atribuição de mais um dia de feriado. E não sei se o senhor secretário também pode ou não atribuir 100 pontos para elas. E não sei se o senhor secretário pode ou não definir uma duração máxima de trabalho. Por exemplo, 60, 70 horas, porque o pessoal das forças também é homem, também tem limitações físicas, etc. E quanto à formação do pessoal da linha da frente, eu sei que há formação colaborado com o IBOR, SAF e também IFT.
Então, qual é o número do pessoal que recebeu esta formação? Queria também saber quanto à situação de filmagem ou gravação de sons e imagens através de telemóveis. Acho que se trata de uma medida boa, porque depois, ao fim de algum tempo, é que se presta depoimento. Isto, se calhar, não é tão bom para a recolha da prova. E queria que o senhor secretário possa partilhar conosco sobre isto. E quanto ao interior da China, não sei se o governo pode, ou seja, se os residentes têm problemas com a aquisição de casas no interior da China, não sei se o governo central pode, ou seja, o senhor secretário pode tratar disso de forma centralizada. A palavra ao governo para a resposta. Obrigado, Sr. Presidente, e pelas questões colocadas por 5 deputados. Em relação à intervenção do deputado Wong Hin-fei, sobre a interdição à entrada de pessoas consideradas persona não grata de acordo com a Lei de Bases de Segurança Interna e sobre a aplicação dessa medida que está sob fiscalização dos órgãos judiciais, como o senhor deputado é operador do direito, a sua afirmação convence. E, por isso, em relação a outros aspectos que referiu sobre as guardas prisionais, no próximo ano, o regulamento do pessoal dos serviços correcionais também será objeto de revisão e, na altura, podemos desenvolver mais sobre este assunto em tempo oportuno. Neste momento, temos, em termos de quadro pessoal, 607 lugares de guardas prisionais, mas só 449 estão preenchidos. 155 dos quais são estrangeiros. Quanto ao ingresso na carreira, perguntou se essa dificuldade de contratação de interessados está relacionado com a questão das habilitações literárias. Tenho a dizer o seguinte: na PJ Corpo de Bombeiros também exigimos o ensino secundário complementar. E por que não podemos atrair interessados para a carreira de guardas profissionais? Temos que ver que, de acordo com a legislação atual, só temos 7 níveis na carreira de guardas prisionais. E no futuro vamos aumentar para 10. Assim, vai ser equiparado ao quadro da carreira profissional da Polícia de Segurança Pública. É que neste momento só a carreira de guardas prisionais é que está de fora em termos desse número de níveis da carreira, em comparação com o serviço da alfândega e depois a PJ. E por isso, no futuro, vamos equiparar essa carreira aos restantes. E o regulamento administrativo sobre a Escola Superior das Forças de Segurança também vamos adicionar cursos de formação para guardas profissionais. Quer dizer que a formação de guardas profissionais também será realizada através do ensino superior da Escola Superior das Forças de Segurança, com um nível de ensino superior no futuro. E também vamos trabalhar em termos de incentivos quanto ao seu reconhecimento profissional e a sua identificação profissional com o seu trabalho.
E tendo em conta o cumprimento escrupuloso das medidas de combate à epidemia, nós também providenciamos apoio aos familiares, nossos efetivos, com diversas iniciativas. Isto para demonstrar a nossa atenção para com os nossos efetivos. Também colaboramos com associações de Hong Kong para a realização de iniciativas, não só para os efetivos, também em relação aos reclusos, também nós também prestamos apoio. Quanto à questão do deputado sobre a localização do armazém para substâncias perigosas, na passada terça-feira ou quarta-feira, o comandante do Corpo de Bombeiros também falou comigo sobre este assunto, sobre a divulgação do local. Perguntou-me como é que será divulgado e disse que será feito em parceria, em conjunto com o Serviço de Obras Públicas. Por isso, dentro em breve, nós vamos dar conhecimento público do local, que de certeza não será o local que antes tinha sido escolhido. Vai ser um local muito afastado e seguramente vai ser um local que não se vê nenhuma pessoa em redor a passar. Vai ser um local muito afastado. Para já vai ser um local que não haverá habitação. E por isso peço a sua paciência para a nossa divulgação pública do local que tinha sido escolhido para esse armazém de substâncias perigosas. Quanto ao apoio para o setor da logística, em 2018 foi um trabalho entregue para serviços de alfândega e houve muitas iniciativas de intercâmbio com o setor. E em finais de 2018 foi realizado o processo de concurso público para a empreitada e depois em 2019, não é? Interveio obras públicas, depois passou para a pasta de outros serviços e secretarias, e neste momento eu posso dizer que agora está a ser realizado com todo o vapor a concretização desse projeto de apoio ao setor da logística. Neste momento, não tenho aqui esses dados comigo e não me atrevo a avançar com mais pormenores por enquanto. Mas eu peço para divulgação sobre essas informações no momento posterior. E quanto ao armazém para logística da Ilha Artificial, é um trabalho que será promovido pelo Corpo de Bombeiros também e também por outros serviços. Quanto ao armazém de combustíveis, também é um dos projetos nesse sentido que vai ser concretizado com a colaboração de outros serviços. A entrada de veículos de Macau no interior da China é um assunto que é negociado com as autoridades de Guangdong. Pelo que sei, neste momento não temos ainda um reconhecimento mútuo das licenças de condução, das cartas de condução, e não posso avançar mais pormenores. A deputada Lamilhofong perguntou sobre as medidas que podemos tomar para a prevenção da criminalidade. É que num período pós-epidêmico podemos antecipar um aumento da criminalidade. E assim, este é um assunto que vai merecer a nossa mais elevada atenção. Assim, do ponto de vista
para o bem de Macau, nós queremos a recuperação quanto antes da nossa economia e da nossa situação social. E, por isso, nós também trabalhar em articulação com esse processo de recuperação econômica. Quanto ao trabalho de policiamento inteligente para combater as burlas, nós, através da utilização de tecnologias, podemos conseguir com eficácia o combate à criminalidade através de um sistema de alerta e de combate com a necessária eficácia à criminalidade. Em relação à participação por via eletrónica de criminalidade, seja crime público ou semipúblico, para os crimes públicos pode ser acionado a qualquer altura, mas para os crimes semipúblicos temos que obedecer aquilo que está na lei. Tem que ser também necessária haver uma necessidade de intervenção do interessado e também isso implica a alteração dos órgãos judiciais para qualquer revisão da lei. Para os crimes que envolvem suspeitos com menores de 16 anos e semipúblico, se é necessário, o Ministério Público também pode acionar o processo. Desde, portanto, que haja consenso da sociedade, podemos tomar as medidas de revisão que for necessária. Falou-se sobre as burlas. Quando nós recebemos qualquer alerta ou chamada sobre suspeitas de transferência ou transação financeira ilegal, nós não temos que esperar pela consumação do crime. Nós podemos, a qualquer altura, interceptar ou travar a transação financeira quando nós suspeitamos qualquer ilegalidade. Em relação aos crimes de abuso sexual de crianças, para evitar um segundo trauma, isto é um assunto que merece a nossa atenção, porque é de fato, temos que evitar essa lesão ou trauma aos menores. E os nossos agentes de polícia judiciária também têm formação para isso. Eu me lembro que a deputada Lamilfon também fez uma visita às nossas instalações e aos nossos efetivos para saber como é que é feito esse trabalho. A formação de estabelecimento prisional tem que ser feita também. E referiu sobre a eventual revisão do artigo 253 do Código de Processo Penal. Este é um artigo que se aplica a todos os crimes. Declarações para a memória futura do Código de Processo Penal. Quer dizer, quando alguém não pode comparecer ao julgamento para caso de abuso sexual de criança, pode-se aplicar essa norma. Nós temos que ver que quando há um arguido que tem que comparecer presente ao tribunal, ao julgamento, ele tem que estar presente, o seu advogado de defesa também, e o próprio interessado ou vítima também. Se nós aplicamos o artigo 253, se nós revermos esse artigo, não será suficiente, porque é uma medida apenas paliativa que não consegue resolver por completo a situação que referiu a deputada. Em relação à lei de drogas, quando foi legislada,
nós vimos que, no fim, é um assunto que tem a ver com uma eventual mudança da política criminal sobre a imposição ou obrigatoriedade da desintoxicação dos drogados. Se nós podemos resolver o assunto da toxicodependência apenas com uma medida de imposição obrigatória, temos que ver melhor sobre o assunto. Em relação à segurança nacional, sim, de fato é um assunto que temos que ter sempre presente, que é necessário defender a segurança nacional. Em relação a essa identidade nacional, acho que isto é um dever, uma obrigação de qualquer cidadão chinês. Quanto ao apoio psicológico, que é um assunto que foi também abordado há pouco pelo deputado Mak Soe-kyun, as forças de segurança têm dado sempre atenção ao estado psicológico dos seus efetivos e têm tomado diversas medidas ao longo dos tempos e medidas nessa área de apoio, facultando ações de aconselhamento para os nossos efetivos e o apoio psicológico também é um tema de palestras que temos realizado no passado em associação com outros também trabalhos para a prevenção do vício do jogo entre os nossos efetivos. E também temos uma equipa de prestação de atenção especial aos agentes com necessidade de apoio psicológico, com a coordenação dos dirigentes, e essa equipa tem vindo a desenvolver diversas ações para prestar o apoio psicológico, aliviando a tensão psicológica dos nossos agentes efetivos, tanto deles como dos seus familiares. Em relação ao trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros e dos serviços da alfândega, normalmente temos dado atenção à necessidade de acompanhamento dos nossos efetivos do Corpo de Bombeiros quanto ao seu estado psicológico, e aos serviços da alfândega também tem sido o mesmo, através de comunicação e diálogo com os seus superiores hierárquicos. O deputado Mak Soe-kyun também falou sobre o trabalho que podemos fazer para manifestar o nosso carinho para com os nossos efetivos das diversas corporações e aos seus familiares, através de uma manifestação de carinho mais afetivo. Nós tomamos boa nota disso. Quanto ao reconhecimento ao nosso trabalho, também agradecemos. E em relação à questão levantada pelo deputado Pereira Coutinho sobre a remuneração, isso foi discutido no passado também, mas por força da simplificação e racionalização dos quadros da função pública, nós, por um lado, temos que recorrer a incentivos, a uma contribuição de classificação de excelente, e isso pode ser convertido tanto em
incentivo monetário como em férias também. Por isso, nós podemos ver que, nesse âmbito, nós temos também aberto mãos para que maior número de pessoas possam beneficiar dessas medidas de incentivo. Em relação à cooperação regional da Grande Bahia, nós realizamos reuniões conjuntas com nossos congêneres de Hong Kong e de Cantão. E em 2018 tivemos uma reunião. Depois de 2019 houve uma interrupção, mas neste momento retomamos novamente esse trabalho de reunião. Quanto à compensação das férias, também foi discutido no passado, quando da discussão sobre essa lei. Sobre isso, a nossa atitude é de abertura e, se for possível e se forem reunidas as condições financeiras e orçamentais, nós também queremos ver que isso possa ser concretizado em breve. Deputado Ngocha. Ora bem, estou a esperar pela conferência de imprensa que compreende os 2 serviços públicos sobre a divulgação da localização do novo armazém. Mas eu acho que considero que esta divisão deve ser aquela que os cidadãos esperam. Existem muitas ações ou atividades sociais que contribuem para o governo tomar boas decisões políticas. Contrariar o governo a decisão anterior sobre a localização do armazém temporário das substâncias perigosas é boa. É como aquela autora que houve houve vozes que ergueram-se sobre o reconhecimento das cartas, mútuo das cartas de condução. Eu acho também aquela política, o senhor secretário falou que deixam os veículos circularem, entrarem no interior da China, mas limitando a entrada dos veículos da China cá em Macau, também é uma boa política. A China é muito grande. Se os condutores conseguem cumprir rigorosamente as regras de condução de trânsito na China, tudo bem. Mas, devido à limitação do espaço cá em Macau, não conseguimos fazer um tratamento mútuo, ou conceder tratamento mútuo. Também tem a sua razão. Mas eu acho que no âmbito da ZSAT, ou na sua tutela, não sei se é possível de conceder mais informações aos condutores de Macau para saberem mais ou menos como estão as regras de condução da China e assim também concretizar uma boa imagem dos condutores no Grande Bahia. Deputada Lam Yok Fong, vou fazer uma chega. Sim, há bocado falou que vamos ter um plano atendendo ao crescimento da taxa de desemprego, mas só que como é que vai ser? Porque também os crimes relativamente ao abuso sexual aumentou recentemente. E quanto à participação eletrônica, peço ao governo para pensar de recolher as opiniões da população, porque no estrangeiro isso utiliza o megadados para fazer isso. Eu sei que o governo está a preparar esses trabalhos. Não sei se é possível num pressuposto de não precisar de rever CPP e para conseguir fazer isso, ou seja, atingindo o nosso objetivo, ou seja, de conseguir de fazer uma participação eletrônica. E sei que muitos jovens, incluindo os residentes da classe média, de que eles têm medo com muitos problemas, muitas confusões quando de ter participado uma queixa. E que quando precisar
de instruir um processo. Então, só quando na fase de instrução do processo é que precisa deslocar presencialmente a polícia, porque eu creio que também agora nem é possível de resolver todas as situações com o megadado que nós temos atualmente. E quanto ao abuso sexual infantil, também já tínhamos tocado ou focado muitas vezes, e que aquele artigo 253 do CPP, sim, nós podemos aplicar, mas só que em relação também, de acordo com alguns psicólogos infantis, isso também pode prestar ajuda à criança vítima. Deputado Maxwell Kuhn, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. De fato, há bocado, as afirmações do Sr. Secretário, ou seja, aliviar a pressão emocional e apoio psicológico, são medidas permanentes. Mas se a epidemia continuar, então há que reforçar essas medidas. Agora, muitos jovens gostam de frequentar praticar boxe para aliviar a pressão ou para emagrecer-se. Assim, isto é muito bom e para aliviar a pressão do trabalho, então devemos utilizar o policiamento inteligente e no introduzir agentes policiais dispõem de equipamentos que também recorre a megadados para facilitar a investigação criminal. E nos estaleiros, muitas vezes, nós também oferecemos lanches aos trabalhadores para incentivar ou elevar o seu moral. E agora, como o senhor secretário disse que não se consegue atribuir prémios pecuniários ou compensação pecuniários, então, se calhar, o senhor secretário pode jantar ou almoçar com os agentes ou conversar com eles para que elas se sintam como se fosse uma família, para interação emocional. É apenas uma sugestão minha para partir. Pereira Coutinho, obrigado pela explicação do Sr. Secretário. Quando falou sobre mais um mês de ordenado como incentivo, referiu aos constrangimentos devido às condições financeiras e orçamentais que o impede de fazer. Assim, gostaria de saber qual será o número de pessoas que poderá ser beneficiado com uma eventual medida nesse sentido e qual vai ser o valor que irá envolver. Será um valor astronômico? É que isto é muito importante. Há pouco, quando fez um estudo comparativo com outras jurisdições, Canadá, Singapura, mas essas jurisdições também estão a incentivar os seus agentes. Por isso, essas limitações financeiras e orçamentais não acho que é um impeditivo para esse incentivo que podemos dar aos nossos efetivos. E quanto à uma folga e também o número de horas, será possível estabelecer um limite máximo para a carga horária de trabalho, porque eles não são máquinas. E nossos efetivos também são seres humanos. De acordo com o Estatuto do Pessoal Militarizado e a sua revisão, foi feita alguma auscultação pública para a sua revisão. É que as corporações de segurança podem manifestar e apresentar uma queixa se for necessário. Assim,
foi feita uma escutação pública em relação a esses nossos efetivos para ver essas oposições. Sr. Secretário, muito obrigado pelas questões adicionais levantadas. Em primeiro lugar, agradeço, em primeiro lugar, também respeito as suas opiniões sobre cartas de condução. Reconhecimento mútuo das cartas de condução, porque o senhor deputado já falou há muito tempo sobre esta questão e os serviços competentes já deram atenção ao assunto. Quanto aos crimes contra as regras rituais, que é o chamado crimes sexuais, que é filmagem sem autorização ou às escondidas ou oculta, é muito difícil de detectar, mas já adoptamos medidas para facilitar a detecção destes crimes. Quanto à participação de forma eletrónica de crimes, a senhora deputada disse que no pressuposto de não rever o CPP é possível implementar, porque esta questão tem a ver com o CPP. Se não alterar o código, é impossível de concretizar isso. Mas já há bocado eu disse que em casos urgentes, se telefonar à esquadra, por exemplo, fraude através do telefone, e já o PJ pode logo paralisar o processo de pagamento ou de transferência de dinheiro. É porque estamos perante um crime de fraude. Se o valor não seja elevado, então é um crime, é um crime público. Então logo temos de atuar. A PJ já está a fazer isso. Em casos de urgência, nós precisamos de tomar logo medidas. Por exemplo, um espanca um outro, no caso. Logo, a PJ tem que atuar. Perguntar à vítima se quer participar ou não, tem que apurar a responsabilidade do outro ou não. Se não quer apurar a responsabilidade e nem quer participar, então vai convencer os dois para não para ficar assim, deixa o assunto passar assim. Só em caso de urgência, nem sempre o caso vai ser tratado na esquadra. Logo, nós destacamos um agente para tratar a questão in loco. E quanto à questão levantada pelo deputado Marçal, a criação de um posto para boxing, já criamos um local para fazer boxing, por exemplo, numa subunidade da escola superior, ou seja, aquele antigo edifício ao lado do antigo Yahoyam, ou seja, Oceanos, que ao lado o antigo edifício da migração, já instalamos este local para fazer boxing. Quer experimentar ou fazer uma visita em loco, estamos receptivos. Quanto ao uso de um óculo que nos mostra megadados, qualquer introdução de tecnologia, este óculo escuro é um equipamento que trata megadados, e quando pretendemos usar megadados, temos de ter lei que nos admite. Não é usar arbitrariamente, comprar um óculo escuro que dá uma câmara por pátio, ou que é possível usar os megadados. Muito obrigado pelas suas opiniões. Senhor deputado Coutinho, o que está a falar é sobre o número de pessoas envolvidas nos louvores com desempenho distinto, ou os agentes que estão na linha de frente que foram atribuídos louvores. Neste momento sabemos que existem 8.000 e tal trabalhadores ou agentes na área da tutela, mas sem contar com o número de trabalhadores na direção de serviços correcionais e na PJ. Se pretendemos conceder licenças de férias ou de louvores,
já levantamos as restrições, criamos mais cotas e isto foi autorizado pelo chefe executivo e queremos atuar dessa maneira. Mas temos de ponderar uma coisa. Será que o trabalho prestado pelo trabalhador merece ou não de um louvor ou de elogio? Temos de também avaliar o desempenho deste trabalhador quanto à criação de um teto ou fixação de um teto de número de horas de trabalho. São 60 ou 70 horas para os agentes da Polícia Judiciária, mas também concedemos descanso suficiente para os trabalhadores. Aqueles que trabalham mais de 44 horas recebem mais 100 pontos indiciários. A Polícia Judiciária, os seus agentes, não trabalham sempre 60 ou 70 horas por semana, mas quando há casos que precisam de tratar, às vezes vai atingir esse número de horas. E para quem desempenham a função de agentes da Polícia Judiciária já estão preparados psicologicamente para assumir este volume de trabalho ou assumir este volume de horas, porque estão a contatar eventualmente casos imprevistos. Nós, enquanto hierarquias superiores destes agentes, temos de cuidar os nossos agentes. Quanto à formação em língua portuguesa e mandarim, a Escola de Polícia Judiciária e a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau já estão a organizar estes tipos de cursos. Mais ainda, quanto à questão levantada pelo deputado Enes Lam, relativamente aos crimes sexuais, que muitos só atingem a maioria é que participam ou revelam o caso, o governo vai não alar o prazo de prescrição para o pagamento das responsabilidades dos infratores. No Código, a regra geral, o prazo de prescrição máxima é de 20 anos para alguns crimes, por exemplo, homicídio. 20 anos depois, decorrido 20 anos, quando o infrator ou o criminoso voltar, não podemos apurar a responsabilidade. Esta questão levantada pela deputada Enes Lam merece ponderação. Depois do estudo, vamos divulgar os resultados do estudo. Eu acho que já respondi todas as perguntas. Obrigado a todos os deputados pela atenção e pelas suas opiniões. Quaisquer boas opiniões vamos aceitar, quaisquer opiniões vamos continuar a ouvir para melhorar nossos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Em relação ao âmbito da segurança, ou seja, o debate das LACs, já temos concluído o nosso trabalho hoje. E, de acordo com o Sr. Secretário, o Secretário já respondeu todas as questões colocadas. E, mais uma vez, em nome da Assembleia, agradeço a presença do Sr. Secretário e dos seus colaboradores. Declaro encerrado a reunião.